Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este que é o primeiro webinar do projeto Incomum. Hoje vamos falar sobre a pobreza energética em áreas rurais. Mais de 34 milhões de pessoas em toda a União Europeia enfrentam uma série de problemas ligados à energia, um fenómeno já conhecido como pobreza energética. Portugal destaca-se negativamente perante este cenário, sendo considerado um dos países europeus mais afetados com as estatísticas da União Europeia. Também de acordo com a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, entre 2021 e 2050, entre 1,2 e 2,3 milhões de cidadãos portugueses enfrentam níveis moderados de pobreza energética, enquanto cerca de 740 mil pessoas lidam com uma situação de extrema pobreza energética. São diversos os fatores que contribuem para este cenário e podemos destacar, por exemplo, os baixos rendimentos, a ineficiência dos edifícios e dos equipamentos, os custos elevados de energia e falta de conhecimento sobre o uso eficiente de recursos energéticos. Este é o cenário do ponto de vista geral, mas quando olhamos para as zonas rurais, como é que será de facto este cenário? É a partir desta questão que a parceria do projeto Incomum, Inovação e Conhecimento do Mundo Rural, promove este webinar e vamos ter dois oradores convidados. Investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, João Fong e Pedro Moura, que eu saúdo e cumprimento, agradeço desde já a presença neste webinar. Daqui a pouco passo a apresentar com mais detalhes, mas desde já convido também a juntar-se a nós o presidente da ADIBER e também responsável neste momento, o porta-voz aqui do Projeto em Comum, Miguel Ventura. Bom dia, Miguel, e é por si que eu começo precisamente como anfitrião para dar as boas-vindas a este primeiro webinar, daqueles que serão muitos webinars dedicados a este tema. Muito bom dia, Fernanda. Bom dia também ao João Fongo, ao Pedro Moura e a todos aqueles que nos estão a ouvir e estão a acompanhar este webinar. Efetivamente, esta é mais uma iniciativa do projeto Incomum, um projeto de cooperação entre grupos de ação local do nosso país, que abrangem um pouco todo o território nacional e que é um projeto que pretende ser um instrumento facilitador de uma intervenção diferenciadora, partilhada, no qual todos participem ativamente e que traga para a discussão temáticas de relevo para os territórios rurais e que ajude efetivamente a promover a transferência e a produção do conhecimento para estes territórios, abordar a crescente importância que a digitalização tem na nossa sociedade e de que forma é que ela pode contribuir para a redução das assimetrias territoriais e falar um pouco da nova centralidade que os territórios rurais têm para oferecer. E, de facto, nada melhor do que começarmos com esta temática da pobreza energética, quando falamos em alterações climáticas, quando falamos em transição energética para o futuro, em que é uma preocupação que está no dia a dia das comunidades, de facto abordarmos um pouco aquilo que se está a passar nos territórios rurais, porque em muitos casos são temáticas que ainda não estão no topo das nossas prioridades, mas que têm uma grande influência e um enorme impacto no dia a dia das pessoas que vivem nestes territórios. Portanto, nada melhor que termos aqui connosco dois especialistas que nos vão desafiar e que nos vão ajudar a refletir sobre esta temática e trazer-nos um pouco qual é a realidade que estes territórios neste momento vivem na questão energética e, sobretudo, daqueles que não podem ainda aceder a meios e a recursos que lhe permitam ter uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar no seu dia-a-dia. Portanto, um bom webinar para todos é o que desejo e, em nome da parceria, uma vez mais, muito obrigado aos dois investigadores da Universidade de Coimbra, o João Fongo, o Pedro Moura, e também muito obrigado por toda a disponibilidade que a Fernanda Freitas tem demonstrado e toda a colaboração que a Fernanda Freitas tem prestado ao nosso projeto. Até já.
Muito obrigada, obrigada Miguel. Certamente vai também acompanhar este nosso debate e juntar-se também com questões literalmente da área rural que tão bem representa. Dizer desde já que todas as pessoas que estão a assistir neste momento podem e devem deixar os seus comentários na caixa de comentários do Facebook. Nós aqui estamos a receber em direto já uma série de associações também que nos acompanham e que de resto fazem parte do nosso projeto em comum. Vou apresentar então o nosso primeiro orador, é o Pedro Moura, professor auxiliar na Universidade de Coimbra, investigador do Instituto de Sistemas e Robótica, foi professor convidado na universidade, uma série de universidades, até chegar também ao seu doutoramento em Sistemas de Energia na Universidade de Coimbra, onde atualmente trabalha. As suas atividades de investigação centram-se nas chamadas redes inteligentes, com trabalhos de investigação em temas como a integração na rede da geração de energia renovável, eficiência energética, veículos elétricos, armazenamento de energia. Esteve e está envolvido em imensos projetos nacionais e europeus relacionados com esta temática e é autor de mais de uma centena de artigos acerca deste tema, para além, obviamente, dos seus livros e de variedíssimas participações em imensas conferências. Pedro Moura, muito obrigada por se juntar a nós. É sem dúvida um tema desafiante, posso dizer, não só para a área rural, mas eu diria de um ponto de vista global. E é precisamente por aí, Pedro Moura, que vamos começar. Ter aqui o the big picture, como se diz nas universidades americanas, ver um bocadinho o que é que realmente se está a passar, não apenas no mundo rural, mas em que é que nós também podemos ser afetados ou, de alguma forma, agentes de transformação e mudança. Bom dia, Pedro. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e é como disse, ou seja, aqui a minha apresentação vai dar primeiro uma perspectiva geral sobre a pobreza energética e depois, aí sim, vamos a seguir, o meu colega João vai focar mais na parte rural, mas no meu caso vou falar de uma forma mais geral sobre a pobreza energética em Portugal. E falar depois especificamente também de um outro projeto que temos de uma forma complementar e que funciona mais nas áreas urbanas antes de focarmos na parte rural. Ou seja, então, aqui, em primeiro lugar, ou seja, relembrar que as questões da pobreza energética não é nada de novo, ou seja, sempre se passou frio no inverno e calor no verão em Portugal, ou seja, estamos acostumados a viver de uma forma desconfortável nas nossas casas e é algo que faz parte da nossa cultura. Ou seja, mas é algo que se tem vindo a falar cada vez de uma forma mais intensa recentemente, não só porque há uma consciencialização maior para esta problemática, mas também devido aos aumentos dos custos da energia e que puseram este tipo de temas na ordem do dia. E depois também em termos políticos, ou seja, que houve aqui ao nível da União Europeia e depois ao nível específico de cada um dos governos, a tomada de iniciativas no contexto de mitigar a pobreza energética e, por exemplo, no âmbito da União Europeia, algo que foi importante foi a definição daquilo que são a pobreza energética, quais é que são os indicadores, quais é que são as causas para a pobreza energética que é necessário mitigar. E, por exemplo, ela foi, mesmo a sua definição, é algo relativamente recente, de setembro de 2023, no âmbito da nova Diretiva de Eficiência Energética, em que a pobreza energética, ou seja, é a falta de acesso de um agregado familiar a serviços energéticos essenciais, e que depois sustenta o nível de vida e de saúde, e que isso inclui as diversas componentes, o aquecimento, o arrefecimento, a iluminação e também a energia necessária para o uso adequado dos equipamentos em cada um dos contextos. E falando de uma forma geral, ou seja, a pobreza energética não é algo específico de países em via de desenvolvimento ou países pouco desenvolvidos, ou seja, mesmo no contexto global da União Europeia e da Europa, a pobreza energética é uma questão bastante importante e que afeta uma quantidade muito grande de pessoas, ou seja, há 75 milhões de europeus que não conseguem aquecer adequadamente as suas casas no inverno e depois, ao mesmo tempo, há 37 milhões e meio de europeus que não conseguem arrefecer adequadamente as suas casas no verão e que depois alguns conseguem, mas com diferentes dificuldades económicas, nomeadamente há mais de 210 milhões de europeus que tiveram dificuldades em pagar as suas faturas de energia em 2022 e que tal vai ter um impacto ao nível dessa pobreza energética que vai levar a restrições na utilização de energia. E como podemos aqui ver nesta figura, a pobreza energética é uma realidade em termos europeus,
mas que até afeta particularmente os países do Sul. Os países do Sul que até temos uma temperaturas mais moderadas e por isso não deveríamos ter tanta dificuldade em manter as nossas casas aquecidas, mas também por essa questão cultural de que falávamos e também ao mesmo tempo devido às maiores restrições económicas que temos nestes países, são nos países do Sul e particularmente em Portugal, que é um dos países em que o nível a percentagem da população que tem mais dificuldades em manter as casas aquecidas é mais elevado. Falando especificamente em Portugal, ou seja, os indicadores disponíveis para as famílias portuguesas mostram uma realidade ainda mais agravada do que aquilo que acontece nos congéneres europeus. Também aqui há alguma desigualdade territorial, em que é principalmente no interior, norte e centro, em que a pobreza energética é mais acentuada, não só devido a valores mais extremos de temperatura, principalmente no inverno, mas também devido às carências económicas que se fazem sentir nestas zonas e particularmente nas zonas rurais. E como dizia, temos aqui uma série de indicadores ainda mais agravados em relação àquilo que é a realidade europeia. Temos 17,5% dos agregados familiares que não conseguem manter a sua casa devidamente aquecida, 35,7% da população vive em casas que não são confortavelmente arrefecidas também no verão, 25,2% da população vive em habitações com a presença de infiltrações, umidades e elementos construtivos podres ou danificados que vão ter um impacto no conforto das habitações e, de uma forma geral, 70% das habitações têm má qualidade e cerca de 90% dos portugueses não têm conforto térmico adequado em sua casa. E, de uma forma geral, quais é que são então as causas para a pobreza energética? Podemos dizer que, em primeiro lugar, estão as questões do rendimento e o baixo rendimento, e por isso vamos encontrar a pobreza energética principalmente associada a questões de desemprego, idosos, agregados e familiares com crianças, nomeadamente agregados numerosos, pessoas com deficiências, pessoas com problemas de saúde, mulheres e minorias étnicas, mas depois também há as outras questões que levam à pobreza energética, nomeadamente as elevadas faturas de energia, podem estar associadas a um elevado custo de energia ou a uma má escolha dos equipamentos e particularmente à terceira questão, que é o baixo nível de eficiência energética dos edifícios, que levam a um consumo de energia elevado para manter os níveis de conforto adequados e que tem como consequência faturas elevadas que as pessoas não conseguem pagar para manter os níveis de conforto que se pretendia no contexto dos edifícios. E perante isto, quais é que são genericamente as medidas que se pode e que se deve tomar no combate à pobreza energética e que estão definidas no contexto da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o combate à pobreza energética? Como disse, algo que é estratégico é aumentar o desempenho energético das habitações, de forma a garantirmos níveis adequados de conforto e particularmente para garantir que nós conseguimos manter os edifícios com um nível de conforto adequado, com um consumo de energia o mais baixo possível e que por isso vai ter associado a isso uma fatura que as pessoas vão conseguir pagar e por isso aqui tudo que são iniciativas para alterar os padrões de consumo e particularmente para a melhoria do edificado e das tecnologias que utilizamos nos edifícios são fundamentais. Depois é também necessário criar mecanismos de proteção ao consumidor, sempre que ele se encontra em situações em que não consegue pagar a fatura ou que tem dificuldades em pagar a fatura. E por isso aqui situações ou opções como planos de pagamento diferido, proteções contra a desconexão da rede ou contadores pré-pagos, como encontramos em alguns países, pode ser alguma das soluções. E depois, de uma forma geral, também os mecanismos de apoio à redução de encargos com a energia, como já temos a tarifa social, a redução dos impostos na fatura, fundos para pagamentos em atraso e subsídios nos meses, especificamente nos meses de mais frio, podem ser importantes. E depois algo que também é bastante importante e vai ter um impacto de uma forma global é o aumento da literacia energética, ou seja, é importante passar a informação para as pessoas relativamente às melhores soluções que permitam aumentar o conforto nos edifícios, relativamente às soluções
ao nível da substituição de tecnologias e também muitas vezes relativa à utilização das tecnologias que eles já têm disponíveis, de que forma é que eles podem utilizar de uma forma ótima para aumentar o conforto e, ao mesmo tempo, garantir, então, um custo mínimo para essa energia que é necessária no contexto dos edifícios. E aqui é bastante importante a renovação do parque habitacional. Ou seja, de uma forma geral, no contexto português, o parque habitacional já é antigo e tem níveis de conforto que não são adequados. Ou seja, como vimos em alguns números anteriores, nos slides anteriores, há uma percentagem muito elevada de edifícios com infiltrações e com problemas que vão ter um impacto ao nível do conforto do edifício. E por isso aqui é uma estratégia de renovação dos edifícios é muito importante e pode ter um impacto muito positivo, não só na qualidade de vida dos residentes, mas também em termos financeiros. Ou seja, há aqui o proporcionar um ambiente mais saudável e agradável em casa, mas também que vai ter como impacto uma boa renovação de um edifício, tem como impacto uma valorização económica também do imóvel, menos despesas com a energia e particularmente com a climatização do edifício. E por isso vamos ter aqui vários benefícios associados com o impacto ao nível das questões da pobreza energética, mas também em termos da valorização do próprio imóvel e da qualidade de vida. E temos aqui como aspecto fundamental o aumento do conforto, também do aspecto visual dos edifícios e a redução das faturas de energia e também a redução de muitos problemas técnicos que podem ocorrer no contexto dos edifícios e que levam ao prolongar da vida útil do próprio edifício e dos equipamentos e à sua valorização económica. Após aqui este contexto global, ou seja, que o objetivo desta minha apresentação é também falar um pouco de uma forma mais específica de um dos projetos que nós temos em desenvolvimento no contexto da pobreza energética, que é o projeto Reverter. O projeto Reverter é um projeto europeu que estamos a desenvolver com vários outros países da União Europeia e que tem aqui há vários eixos principais de atuação e que passam pela análise e adaptação de técnicas de reabilitação energética dos edifícios, ou seja, esta parte da reabilitação é para nós uma componente muito importante para assegurar as condições de conforto e fazê-lo de uma forma que as pessoas possam pagar, ou seja, por isso aqui a demonstração da viabilidade económica de longo prazo de soluções de eficiência é bastante importante para promover então as novas tecnologias de construção sustentável. Depois, outro aspecto bastante importante é a componente de informação, passar a dar canais que deem informação adequada às pessoas e por isso nesse contexto nós pretendemos e já temos implementado a criação de balcões únicos de energia para fornecer informação e orientação e serviços de reabilitação aos agregados familiares vulneráveis, ao qual qualquer pessoa pode recorrer para obter informação específica para o seu edifício, ao nível de informação genérica, de conselhos ou de soluções de baixo ou nulo custo de implementação, também como ao nível de potenciais programas de apoio possam existir para a reabilitação de edifícios. Por isso, aqui no contexto do projeto Reverter, uma componente importante é o desenvolvimento de guiões para a renovação energética dos edifícios habitacionais, focados na habitação social e principalmente para as famílias mais vulneráveis e com casas com pior desempenho, em que nós desenvolvemos guiões com tecnologias típicas que podem ser aplicadas em qualquer edifício. Depois temos então uma componente de treino e de formação, desenvolvimento de competências que vamos dar a algumas dessas pessoas para tentar aumentar o conhecimento delas para a utilização das diferentes tecnologias e permitir dessa forma uma redução dos custos de energia. E depois temos a implementação do tal balcão único de energia, que pretende ser uma plataforma de informação, de simulação de opções de tarifário, de opções de renovação energética e, principalmente, de aconselhamento ao qual as pessoas podem recorrer para obter informação específica que se pode aplicar no seu edifício em concreto. E depois temos aqui também uma outra vertente, que é os embaixadores, ou seja, para nos fazer chegar mais facilmente às populações
carenciadas, recorremos a embaixadores que são facilitadores, que têm um contacto direto com essas comunidades, que nos ajudam a identificar as pessoas e que ajudam-nos aqui a fazer a ponte e a ligação com essas populações. Nesse projeto aqui em concreto, nós estamos a desenvolver este piloto em conjunto com a Câmara de Coimbra e aqui os agentes locais e as autarquias podem ter um papel muito, muito importante, têm uma experiência e um contacto mais próximo com as populações, tem aqui, aqui numa estratégia mais alargada, desenvolver os cidadãos vai ter um papel muito significativo no contexto da reabilitação dos edifícios. Como disse, ou seja, nós estamos a implementar os tais balcões únicos e que nós já temos o nosso implementado em Coimbra e depois, ao mesmo tempo, nos outros países que são parceiros do projeto da União Europeia. Ou seja, por exemplo, temos em Atenas, na Grécia, Riga, na Letónia, Brezovo, na Bulgária, e que este balcão único já tem uma versão online, ou que tem este website que podem aqui ver, o renovar.coimbra.pt, onde tem alguma informação genérica sobre renovação de edifícios, conselhos úteis, e principalmente a partir do qual é possível contactar os nossos embaixadores, a partir do qual é possível colocar questões, colocar pedidos de auxílio, aos quais nós depois pretendemos dar uma resposta adequada e específica para cada um dos casos. Esta é a versão online da One Stop Shop, da nossa loja, e depois vai ter também uma versão física no contexto da Câmara de Coimbra, que ainda está em implementação. E esta é essencialmente então a informação genérica de enquadramento, pobreza energética e depois específica sobre o projeto Revert que estamos a desenvolver com a Câmara de Coimbra, e depois então o meu colega João vai falar mais especificamente das zonas rurais. Exatamente, e muito obrigada, Pedro, por esta explicação. De facto, há uma série de tópicos que certamente nós no nosso dia-a-dia nunca nos lembramos, mas há esta frase pela qual começou que é extremamente verdadeira. Estamos sempre com muito frio no inverno e com muito calor no verão, e não estou a falar apenas fora de casa, não é? O problema é dentro de casa. Vamos então partir para uma análise mais da perspectiva rural com o João Fong, que é engenheiro mecânico, especializado em tecnologias energeticamente eficientes, é também investigador no mesmo instituto, portanto o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra desde 2006, e tem vindo a envolver-se em iniciativas de investigação e transferência de tecnologia no âmbito destas matérias, nomeadamente em eficiência energética e o desenvolvimento de políticas de melhor e maior eficiência energética. Tem vindo a participar em diversos estudos europeus, no âmbito, nomeadamente, da diretiva Ecodesign. Atualmente coordena o projeto EU More e é também responsável nacional por este projeto que vamos conhecer agora, Renoverty, que tem vindo a cimentar cada vez mais a sua experiência e o seu empenho nestas soluções de engenharia sustentáveis. Muito obrigada, João, também por se juntar a nós nesta manhã, e vamos então perceber de que se trata este nosso projeto Renoverty, que atua como projeto piloto, aliás, está com 7 projetos pilotos, um pouco por todo o lado, nomeadamente na zona de Beira Serra. Olá, João. Bom dia Fernanda, bom dia a todos os que nos acompanham. Eu queria agradecer o convite por estar aqui no projeto do Incomum e da Adiber, com quem nós temos vindo a trabalhar também neste projeto, o projeto Renoverty, de que eu vou falar hoje. Eu vou começar por fazer uma pequena introdução sobre a problemática da pobreza energética, especificamente em contextos rurais, e depois falo um bocadinho sobre o que é que nós estamos a tentar fazer no âmbito do projeto. Eu não vou estar aqui a repetir novamente estes números da pobreza energética, só registar que realmente Portugal, em Portugal este problema é particularmente grave, com cerca de 20% da população a enfrentar estes problemas de manter as suas casas confortáveis, tanto no verão como no inverno, e ter acesso aos serviços de energia de uma forma consistente.
notar que em Portugal 878 mil famílias têm acesso ou são beneficiárias da tarifa social, o que é um indicador de que realmente este problema é grave e o número tem vindo a aumentar, como podemos ver aqui neste gráfico de 2020 para 2024, já houve um aumento significativo deste número de famílias que são beneficiárias da tarifa social. E este problema realmente é mais grave nas zonas rurais. Nós já falámos disto, portanto, quais são as causas, as principais causas da pobreza energética, e nós conseguimos verificar que realmente no mundo rural estes problemas são mais agravados. Portanto, pode haver um maior custo de energia, nomeadamente pela falta de acesso à rede de gás natural, o que leva a que as pessoas optem por outras soluções de aquecimento e às vezes com preços mais elevados. A qualidade da construção também normalmente é pior, o que leva a que os edifícios sejam menos eficientes. Normalmente as construções nestas zonas rurais são edifícios muito antigos e quando são objeto de renovação, essa renovação não tem em conta estes aspectos da eficiência energética. E normalmente as zonas rurais também as pessoas, a população tem rendimentos mais baixos. Nós podemos ver que a distribuição da população em risco de pobreza realmente há uma porcentagem muito superior de pessoas, de famílias em risco de pobreza em áreas pouco povoadas. Ou seja, por exemplo, em 2021, que são os últimos dados conhecidos, a diferença entre as zonas urbanas e as zonas rurais é de cerca de 10%. Portanto, 26% da população que vive em zonas rurais está em risco de pobreza. E, portanto, por maioria de razão, estão mais vulneráveis a estas questões da pobreza energética. Há diversas características das zonas rurais que contribuem para esta maior vulnerabilidade. Em primeiro lugar, a estrutura demográfica, portanto, há menos pessoas em idade ativa. Normalmente, a população é mais jovem e mais idosa. Portanto, as pessoas em idade ativa normalmente transferem-se para os centros urbanos. Há uma menor capacidade educativa, o acesso à educação, nomeadamente ao ensino superior, o que leva a que as pessoas também tenham menos capacidade menos atenção também a estes problemas de eficiência energética, menos capacidade para lidar com estes problemas. Há uma menor empregabilidade, porque há uma menor variedade de atividade económica, portanto há menos perspectivas de emprego. Há também alguma falta de infraestruturas, alguma limitação dos transportes, acesso a redes e outros recursos. Estão também normalmente mais afastadas dos centros de decisão e, portanto, são por isso também um bocado esquecidas. E há três características que realmente contribuem diretamente para este problema da pobreza energética ser mais grave nas zonas rurais. O primeiro é o isolamento geográfico, como já falámos. As pessoas estão mais afastadas dos centros de decisão e, portanto, estão também têm uma maior dificuldade em aceder a alguns serviços. Há também aqui uma economia de escala que torna mais desfavoráveis estas ações de renovação e que é agravado por este isolamento geográfico. As características dos edifícios, que são realmente mais, normalmente construções mais antigas e de pior qualidade. Eu, só para dar um exemplo, estive a semana passada em Arzila, que é um
dos pilotos que nós temos aqui em Coimbra também, e muitas das casas tinham sido construídas pelos próprios proprietários, com a ajuda de familiares, amigos, durante fins de semana, em períodos de muitos anos, iam fazendo, à medida das suas possibilidades, as casas onde habitam agora. E, portanto, é evidente que estas casas não terão a mesma qualidade construtiva de casas construídas por profissionais especializados. E também aqui é uma escolha limitada das fontes de energia, nomeadamente por esta falta de acesso à rede de gás, mas há outras causas aqui também que contribuem para esta problemática. É neste contexto que surge então este projeto Renoverty, que pretende encontrar estratégias de combate à pobreza energética que sejam específicas para o contexto rural, porque realmente tem-se falado muito, como disse o Pedro, tem-se falado muito na pobreza energética, já há bastante conhecimento construído sobre este problema da pobreza energética, mas esse conhecimento incide principalmente nas zonas urbanas. E, portanto, há aqui uma falta de compreensão sobre esta problemática nas zonas rurais. E o que leva a que depois as estratégias que existem não sejam completamente adequadas a estas especificidades. E o projeto Renoverty pretende tentar encontrar precisamente essas estratégias. E o objetivo principal do projeto é conceber uma série de roteiros de renovação que precisamente delineiem estratégias para esse combate. E pronto, o projeto centra-se aqui nas regiões da Europa Central e Oriental, do Sudeste Europeu e do Sul da Europa, não tendo em conta Portugal. E estes roteiros terão duas partes, uma que terá estratégias específicas de renovação de edifícios, portanto, que as pessoas poderão utilizar para renovar os seus edifícios, e outra parte com estratégias políticas de combate à pobreza energética, também adequadas aos contextos específicos de cada uma destas regiões. Estes roteiros serão construídos num processo de cocriação com os atores locais, quer com as populações, quer com agentes privados e também com agentes públicos, como as câmaras municipais, as juntas de freguesia, etc. E, portanto, o objetivo aqui é que haja um envolvimento forte dos atores locais na criação destes roteiros para que realmente se possam colmatar os seus problemas específicos que eles próprios identificarão. E, portanto, este objetivo principal divide-se depois em 3 objetivos específicos. O primeiro é promover a renovação nas zonas rurais renováveis através destes roteiros, que serão adaptados às características locais. O outro é conceber um modelo abrangente para estes roteiros de renovação energética, de modo a que eles possam ser replicados para outras regiões com os mesmos problemas. E o terceiro é capacitar os intervenientes para se envolverem neste processo de renovação, e nós vamos fazer isto através da criação de materiais que possam ser utilizados por estes agentes, e também vamos ter algumas ações de formação, também alguns workshops
ações de formação que possam comatar também esta falta de conhecimento de como se podem desenvolver bem estes projetos. Este projeto tem diversos parceiros, alguns de universidades, portanto, de uma parte mais teórica, e outros de uma componente mais prática. Um dos parceiros é a ELARD, que é a Associação Europeia de Grupos de Ação Local, e, portanto, que tem muita experiência nesta questão do desenvolvimento do mundo rural, e, portanto, é um parceiro importante aqui também neste projeto. E nós, no projeto, estamos a desenvolver, então, projetos pilotos em 7 regiões, que se podem ver aqui no mapa: Croácia, Estónia, Hungria, Eslovénia, Itália, Portugal e Espanha. Especificamente em Portugal, nós estamos a desenvolver 2 pilotos, um aqui em colaboração com a Adiber, em Vila Nova de Oliveirinha, e outro em colaboração com a Coimbra Mais Futuro, em Arzila, que é do Concelho de Coimbra, uma aldeia do Concelho de Coimbra. Aqui só queria referir que realmente tem sido muito importante a colaboração dos grupos de ação local, porque, como eu digo, eles têm um envolvimento muito grande com a comunidade e com outros atores locais, e, portanto, tem facilitado bastante aqui o envolvimento de todas estas partes interessadas no projeto. E com isto termino aqui a minha intervenção, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada, João, e obrigada, Pedro. E antes de fazer as minhas questões, gostava de perguntar aqui, de colocar aqui uma questão ao Miguel Ventura, até porque aqui já com o chapéu Adiber, como é que tem sentido a recepção por parte das populações deste projeto que acabamos de ouvir? Fernanda, aquilo que eu posso transmitir, e o João está aqui que confirma de facto esta percepção que nós tivemos, é que foi acima das expectativas. E como foi dito aqui, este é um projeto bastante participativo, é um projeto que vai ao terreno, e nós identificámos, com a colaboração do município de Tábua, uma aldeia, uma freguesia, portanto, que reunia as características que eram essenciais para que o projeto pudesse fazer este primeiro estudo, portanto, este projeto piloto. Identificámos na aldeia uma associação de melhoramentos, portanto, uma comissão de melhoramentos que lida muito de próximo com a população e que nos ajudou, de facto, a identificar as pessoas, portanto, e os agregados populacionais que estariam a sofrer deste problema da pobreza energética, ou seja, cujas habitações, cujos edifícios não cumpriam com aquilo que é o mínimo exigido para terem, de facto, um conforto térmico, tanto na altura de inverno como na altura de verão. E a partir daí contactámos essas mesmas pessoas, fizemos várias reuniões, e eu, quando digo que a expectativa, ou que foram ultrapassadas as expectativas, é que tivemos uma aceitação generalizada de todas essas pessoas a envolverem-se no projeto e a quererem contribuir para o projeto. Estamos a falar de abrir a porta a pessoas, entre aspas, desconhecidas, porque foi feito um trabalho de base por parte da Universidade de Coimbra, portanto, a equipa do João Fogue, no sentido de conhecer in loco o estado em que os edifícios se encontravam. Portanto, e as pessoas foram, de facto, de uma generosidade muito, que é importante reconhecer, porque abriram, de facto, as suas portas e quiseram se envolver ativamente naquilo que é a resolução de um problema que eles sentem no dia-a-dia e que reconhecem que é um dos seus principais problemas para a qualidade de vida e para o bem-estar
do seu agregado populacional. E aqui estamos a falar em famílias jovens, portanto, mais jovens, mas também famílias, portanto, de pessoas idosas que têm uma maior dificuldade para entenderem, para de alguma forma acolherem este tipo de iniciativas. Portanto, estamos satisfeitos com esta primeira fase do projeto, ao verificar que há esta percepção ao nível das populações rurais para a necessidade de fazerem uma intervenção a este nível. Curiosamente, e ainda bem que salienta essas pessoas, porque o Pedro Moura falava precisamente mais no projeto Reverter, que é a questão dos imigrantes, populações com mais vulnerabilidades, e pode parecer quase, Pedro, um paradoxo, não é? Estamos a tentar capacitar pessoas que à partida estão eventualmente menos disponíveis para esta, vamos chamar, transição energética? Sim, mas é essencialmente esse tipo de pessoas que nós temos que envolver neste processo. Ou seja, são as pessoas que têm menos conhecimentos, ou seja, e por isso não conseguem fazer de uma forma autónoma este processo de decisão ao nível da escolha das tecnologias ou ao nível das melhores formas de gerir as tecnologias que têm disponíveis, que nós temos que capacitar e que temos que, ou seja, e por isso há aqui estas diferentes vertentes, não só ao nível do apoio financeiro às renovações ou da questão financeira das faturas, mas aqui é fundamental o aumentar o grau de conhecimento das pessoas ao nível das opções que eles têm disponíveis e ao nível das opções que permite minimizar muitas vezes este problema sem custos ou com um custo bastante reduzido, ao nível só da gestão das opções que já têm disponíveis e instaladas em sua casa. Mas o normal, João, e também lhe faço esta pergunta a si, sendo que os microfones estão todos abertos, seria ou será a pessoa escolher sempre a opção mais barata e muitas vezes é aquela que vai sair mais cara no futuro, não é, João? Sim. A principal dificuldade é sempre este custo inicial das tecnologias, até porque às vezes, em alguns casos não acontece, mas na maioria das vezes esse retorno não é assim tão rápido, não é? Pode demorar uma dezena de anos e, portanto, as pessoas, evidentemente, quando estão quer a construir de raiz, quer a fazer neste processo de renovação, é evidente que isso conta muito e para estas pessoas principalmente, às vezes até há soluções de financiamento que podem ajudar a colmatar um pouco esse elevado custo inicial, mas as pessoas também que têm pouco acesso à informação, às vezes os processos são muito complicados burocraticamente e as pessoas também não têm grande disponibilidade para isso, portanto precisam sempre de algum apoio nessas questões. Sim. Daí existirem, como a Adiber e tantas outras iniciativas de desenvolvimento local, não é? Que trabalham diretamente com as populações, parece-me ser a maneira mais eficaz. Aliás, há pouco o Pedro falava da Digital One Stop Shop, acho que foi assim o nome técnico, se bem me lembro. Portanto, um balcão único, onde a pessoa se pode dirigir. E daquilo que vocês ambos já têm como resultados necessariamente são muito exploratórios, mas as pessoas estão disponíveis para investir o seu tempo para saber um bocadinho mais sobre esta questão da pobreza energética e tentar ajudarem-se e ajudar-vos a resolver? Pedro, começa por si. Sim. A nossa experiência para já, ou seja, ainda é curta, mas tem sido bastante positiva nesse sentido. Por um lado, pelo interesse das pessoas que estão interessadas em saber e obter soluções, e por isso, neste contexto desse balcão único digital, que ainda não tem uma componente física, mesmo no digital, já temos recebido vários pedidos, e às vezes não apenas aqui da população-alvo do Concelho de Coimbra, mas até mais alargados, aos quais temos tentado responder
sempre com soluções específicas para cada um dos casos. E depois, também neste projeto em concreto, nós também recorremos aos chamados embaixadores, são pessoas que têm algum conhecimento e querem partilhar esse conhecimento, e a nossa experiência também tem sido muito positiva, ou seja, como bastante interessados, não só, por exemplo, alunos nossos, estudantes e que estão interessados neste tipo de voluntariado e tentar colaborar com estas populações, mas pessoas também de diferentes áreas e com diferentes experiências, alguns da vertente de engenharia, outros mais da componente social e que nos ajuda nos contactos com essas mesmas pessoas, e por isso, tanto do ponto de vista de quem recebe, como do ponto de vista de quem está disponível para dar, a nossa experiência tem sido bastante positiva. João, na sua perspectiva, e depois também queria falar, já olhando mais para a parte da tecnologia e, acima de tudo, os desafios logísticos, que também devem ser muitos. Nós dependemos das pessoas, mas também depois dependemos da tecnologia ser adequada, ter boa manutenção, ter bom suporte, e certamente a questão logística também é um grande desafio. Mas vamos começar pelas pessoas, João. Eu penso que aqui a questão é que as pessoas, como disse o Miguel, as pessoas realmente mostraram um grande interesse em participar, porque são elas as pessoas que enfrentam estes problemas diariamente, e portanto elas não sabem o que podem fazer, nem como podem ajudar, mas surgindo esta oportunidade e havendo, penso, uma boa comunicação, as pessoas mostraram-se logo muito disponíveis, porque realmente são elas as que enfrentam estes problemas que querem ver resolvidos. E os problemas também, eu penso que nos últimos anos foram bastante agravados, porque pronto, as faturas de eletricidade subiram bastante e as pessoas têm cada vez menos folga para enfrentar estes problemas. E eu penso que é isso. As pessoas principalmente querem é ver estes seus problemas resolvidos. Não é? Toda a ajuda é bem-vinda. Claro. E em relação a estes desafios, porque começo a pensar que certamente em áreas rurais, e vamos falar das mais remotas, porque não podemos falar só daquelas que estão já bem servidas do ponto de vista de infraestruturas, se é que existem muitas, mas as mais remotas pode ser eventualmente difícil ter o serviço de manutenção, um suporte técnico, por exemplo, falaram da questão da própria construção. Se houver um material mais específico, se houver falha desse material mais específico, como é que estão a enfrentar estes desafios logísticos? Começo pelo João. Aqui, realmente, esse é um problema que é específico deste contexto rural, porque, pronto, mesmo os custos de construção dos equipamentos, dos materiais, são sempre agravados por esta questão das distâncias. É evidente que nós sabemos também que há uma grande pressão sobre o setor imobiliário e, portanto, se é difícil às vezes encontrar empreiteiros em zonas mais densamente populadas, esse problema agrava-se, obviamente, nas zonas rurais. E tem o problema também desta economia de escala que se um construtor ou se uma empresa de construção puder fazer 10 apartamentos no mesmo sítio, é evidente que isso lhes sai muito mais barato do que estar a fazer renovações num sítio distante, uma aqui, outra 10 km à frente. Portanto, isto tudo complica todo o processo. E também é mais fácil, se calhar, às pessoas terem esse acesso mais próximo quando vivem em zonas urbanas, por exemplo, para saberem quais são os equipamentos melhores para os seus... Porque a oferta é muito maior, podem visitar uma loja e as pessoas clicam logo ali, e esse acesso é muito mais difícil também nas zonas rurais. Pedro, tem esta noção do ponto de vista das cidades, e já passo depois a palavra também ao Miguel.
Sim, também, ou seja, o que o João está a dizer é verdade, ou seja, nas áreas rurais esta dificuldade é agravada, ou seja, também nas áreas urbanas e no contexto atual também existe essa dificuldade, ou seja, estamos numa altura em que há uma atividade ao nível da construção bastante elevada, e por exemplo aqui no contexto da cidade de Coimbra temos obras atualmente por todo lado, e por isso cada vez que é necessário renovar um edifício, cada vez que é necessário algum trabalho técnico, é difícil arranjar pessoas para o fazer num curto ou médio prazo, e obviamente que o custo atualmente é bastante mais elevado, e por isso, fazendo-se esse problema tendo um impacto maior no contexto rural, também tem algum impacto grande atualmente no contexto urbano, sim. Miguel. Eu só queria referir que há aqui também um conjunto e que os projetos, ambos os projetos podem ter uma grande importância nessa matéria, que é a sensibilização, nomeadamente de outros atores locais, designadamente as entidades públicas, como as câmaras municipais, como as juntas de freguesia, no sentido de ficarem alertas também para esta realidade, que muitas vezes ainda foge àquilo que são as preocupações dos seus responsáveis e de quem está. Portanto, no fundo, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que pode, a partir de projetos como estes que estamos a falar, a emergência e o surgirem de políticas públicas locais que possam ajudar a minimizar estes problemas, seja através de apoios diretos ou através da sensibilização, de facto, dos proprietários, dos próprios construtores, para, nas suas intervenções, terem um cuidado renovado no sentido de melhorar o conforto térmico dos edifícios. Eu julgo que começa a haver uma percepção diferente nessa matéria, mas estudos como aqueles que nós estamos hoje aqui a falar poderão ser, de facto, fundamentais para isso. E no nosso caso, portanto, no projeto que estamos aqui a desenvolver, portanto, na região do Renoverty, há, de facto, houve desde a primeira hora, e o João falou um pouco nisso, houve desde a primeira hora o envolvimento, por um lado, do município de Tábua, mas também da União de Freguesia, no caso de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, que foi a localidade identificada para o estudo. Portanto, desde a primeira hora que estas autarquias estão a acompanhar todo o projeto, no sentido de também poderem daqui beber um conjunto de informação, de ensinamentos, de aprendizagem, até pelas trocas de experiências que existirão com outros territórios europeus, no sentido de poderem localmente definir políticas públicas que possam ajudar a minimizar estes problemas. Era esta parceria alargada que eu gostaria também de evidenciar, que pode sair destes projetos e serem importantes para ultrapassarmos estas dificuldades. Claro, o ODS 17 ligado às parcerias, que é absolutamente importante salientar. Gostava de vos deixar aqui também uma questão, porque eu penso que esta questão da pobreza energética está intimamente ligada às alterações climáticas. Eu acho que é impossível falar de uma coisa e não falar noutra. E isto, e há bocadinho o Pedro já falava da questão dos migrantes, e todos nós sabemos que as próprias alterações climáticas estão a provocar novos migrantes. Ou seja, se não resolvermos este problema da pobreza energética, estamos a contribuir negativamente para aumentar este número de pessoas que têm de sair das suas zonas, sair dos locais que habitam, porque pura e simplesmente não têm qualquer tipo de eficiência energética, eu diria mesmo conforto energético. Pedro, comece por si. Sim, sim, eu penso que esse pode ser atualmente um motivo adicional para as pessoas saírem do meio rural, ou pelo menos saírem das zonas do país em que este tipo de questões se põem ou têm um impacto maior em termos da sua vida. E sim, a questão das alterações climáticas tem vindo a agravar este tipo de problemas e o impacto da pobreza energética, e por isso aqui há que resolver os dois problemas em conjunto, ou seja, e neste tipo de soluções que nós precisamos de adotar para resolver as questões da pobreza energética, tem que ser também soluções sustentáveis e soluções ao nível da integração das renováveis, ao nível da eficiência energética,
para que se consiga mitigar este problema sem aumentar substancialmente o consumo de energia, e por isso que se consiga contribuir ao mesmo tempo que contribuímos para a mitigação da pobreza energética, também contribuímos ao mesmo tempo para a sustentabilidade energética e para a mitigação das alterações climáticas. João, parece-me fundamental não deixar de lado, porque uma coisa necessariamente leva à outra, não é? Ou seja, se estivermos em comunidades que do ponto de vista energético são mais calibradas e equilibradas, certamente estaremos a contribuir também um pouco para o nosso meio ambiente, pelo menos tentaremos, não é? Claro. É como estava a dizer o Pedro, é preciso que estas soluções que se encontrem que realmente sejam sustentáveis, bem pensadas, para que não haja um agravamento das causas, ou de uma das causas, neste caso, da própria pobreza energética, não é? Porque podemos estar a aliviar o problema de um lado e a agravá-lo do outro. E, portanto, aqui é evidente que este problema das alterações climáticas tem vindo a agravar esta situação e, portanto, é importante que as duas coisas estejam ligadas. Uhum. Esta questão, e só porque estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo de webinar, mas se, João e Pedro, isto é a pergunta mais difícil, é $1 million question, não é? A pergunta que valeria 1 milhão de euros ou de dólares, se quisermos. Como é que no nosso dia-a-dia, já, imediatamente, poderíamos contribuir para esta questão de diminuir a pobreza energética? E eu vou deixar a pergunta mais rural para o João e mais urbana para o Pedro. João, em meio rural, qual é que seria, assim, a primeira decisão que qualquer pessoa poderia tomar? Qualquer pessoa podia tomar? Sim. Essa pergunta vale $1 milhão mesmo, porque é de resposta impossível. Ok. Mas, por exemplo, agora estamos a aproximar do verão e vamos olhar para uma zona como a Beira Serra, não é? Onde está a Diber, uma zona como a Serra, onde vocês estão agora a implementar o vosso projeto. O que é que gostariam que as pessoas pudessem começar a fazer? Não haverá uma única resposta única, não é? solução. O que tinha que haver aqui, o que poderia haver, teria que haver uma resposta integrada de modo a realmente melhorar a eficiência energética dos edifícios. Isto é uma resposta um bocado vaga e ainda mais concreta, penso que as questões do isolamento e em paralelo da ventilação das habitações, que será o problema mais premente. E que não tem uma solução fácil, como é óbvio, não é? Porque estar a trocar as janelas todas, a isolar a casa, a melhorar a ventilação é uma obra de fundo. Claro. Eu aqui queria aproveitar se calhar também... não percebem bem, não é? Causa e efeito, não é? O quanto é que poderiam poupar no futuro. E aqui eu queria também reforçar nesta questão da solução mais fácil, que também não é uma solução fácil, mas eu queria reforçar o que tinha dito o Miguel, que é o papel muito importante que têm estas estruturas mais próximas das populações, sejam os grupos de ação local, sejam as juntas de freguesia, porque as pessoas realmente nestes meios mais pequenos, mais do que nos centros urbanos, confiam muito nestas estruturas das juntas de freguesia, por exemplo. Qualquer problema que tenham, vão à junta de freguesia e é lá que têm esse apoio e podem resolver. Portanto, este papel de proximidade que podem vir a ter estas estruturas, eu penso que é também muito importante. Uhum. O que é que juntaria, Pedro? Sim, só aqui de uma forma complementar, ou seja, eu concordo com o João, ou seja, essas são as soluções principais ao nível da renovação do edifício e do isolamento e da ventilação. Obviamente temos aqui uma barreira forte, que é o custo, o investimento e a dificuldade que nós aqui temos, e por isso, no mundo ideal, essa seria a solução, ou seja, ao nível da renovação do envelope do edifício e dos diferentes sistemas. No mundo real, se calhar, temos que avançar por soluções primeiro de baixo ou nulo custo, e há sempre soluções ao nível da melhor utilização do que nós já temos disponível, ao nível, por exemplo, de melhorar a ventilação natural,
ou a melhor escolha dos períodos de funcionamento dos equipamentos, ou evitar os equipamentos que estão de funcionamento permanente e têm um consumo em stand-by elevado, e por isso esse simples controle pode ter um custo nulo ou quase nulo, ou até mesmo soluções de baixo custo, como passam pela substituição de eliminação, e que permitem, pelo menos, aliviar a fatura de energia, que dá alguma margem para uma utilização mais intensiva em equipamentos que nos podem aumentar o conforto. Ou seja, por isso, acho que enquanto não conseguimos avançar para aquilo que são as soluções ideais, que têm associado a um investimento que muitas vezes é elevado e, por isso, sem apoios é difícil, há algumas soluções simples que não resolvem o problema, mas podem mitigar, pelo menos baixando o consumo de energia e os custos de energia e aliviando, dando assim alguma margem para que as pessoas possam gastar um pouco mais ao nível da climatização e de outras soluções de conforto. Muito bem. E acho que, obviamente, teríamos muito mais temas para abordar, mas acho que esta hora serviu, pelo menos, Miguel, para ficarmos com alguns tópicos. 2 projetos incríveis que já podem ser visitados online para saber um bocadinho mais sobre como podemos ajudar, direto ou indiretamente, mas, acima de tudo, um bom pontapé de saída, deixe-me usar a linguagem futebolística, para estes nossos webinars do Incomum. Sim, sem dúvida. Acho que foi. Estamos a cumprir aquilo que são os objetivos do nosso projeto de cooperação, que é trazer também para a discussão pública temáticas que muitas vezes estão ainda arredadas ou não fazem parte daquilo que são as prioridades que estão na primeira linha da informação e da preocupação das pessoas. Portanto, é isso também que nos cumpre fazer. Eu acho que com estas 2 excelentes apresentações do Pedro Moura, do João Fonga, que eu novamente agradeço a disponibilidade, que demos de facto esse contributo, pelo menos para iniciarmos aqui a reflexão ou darmos passos mais em frente na reflexão sobre estas temáticas e sobre algo que tem uma influência enorme naquilo que é o bem-estar das populações, portanto, o conforto térmico das habitações e a forma como no dia-a-dia também vivemos dentro das nossas habitações e nos podemos sentir bem naquilo que são os nossos habitats tradicionais, nomeadamente quem vive nestes territórios rurais, aqui quer estar e aqui quer desenvolver o seu projeto de vida. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a ambos e obrigado também à Fernanda pelo contributo que deu e julgo que nos voltamos a encontrar no dia 7 de maio com mais uma temática. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada ao Pedro Moura e ao João Fong por esta participação e por esta partilha tão interessante, que fica disponível não apenas no Facebook da Adiber, mas também nas redes sociais do projeto Incomum, que desde já também convido todos e todas para seguirem. Nós voltamos precisamente no próximo dia 7 de maio com mais um tema que tem tudo menos ser incomum. Muito obrigada.